Olá, meus irmãos, boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Em mais essa noite de estudo, que aqui estamos reunidos em nome do Mestre, para que a gente possa compreender as lições, nos envolver nestas vibrações de paz e de harmonia que os benfeitores espirituais dispensam a nosso favor. Hoje nós vamos fazer a lição de número 45, a lição intitulada Dinamismo para a Paz. Joana traz nessa página, meus irmãos, hoje está quase que difícil eu não ler a lição toda, porque sempre que eu faço esse estudo aqui com vocês, alguns pontos da lição nós vamos pegando para conversarmos, né, e pensarmos juntos. Mas essa mensagem de hoje, ela é quase que toda indispensável da gente ler e retomar. Então vamos tentar trazer esse estudo de modo que compreendamos essa mensagem que ela traz e o convite à mudança, ao comportamento adequado que nós devemos ter na busca da nossa paz interior. Então vamos ao estudo da noite. Ela retira então do céu e inferno, primeira parte, capítulo 7, item 20, que diz assim: o bem e o mal são praticados pela função do livre-arbítrio e, consequentemente, sem que o espírito seja fatalmente impelido para um ou outro sentido. Ou seja, quando coloca-se que o bem e o mal tá aí na conta desse nosso livre-arbítrio, coloca sobre os nossos ombros esse comportamento de fazer o bem ou de fazer o mal. Ou seja, não existe uma tendência, né? Não há algo tendencioso para um lado ou para o outro. Está no campo das nossas escolhas. E as nossas escolhas, elas definem a nossa estrutura íntima, o nosso psiquismo, a nossa moralidade, não é? Ela diz assim, lá do céu e inferno: persistindo no mal, sofrerá as consequências por tanto tempo quanto durar a persistência. Por quanto tempo a gente insistir em realizar, em fazer as coisas no campo das nossas imperfeições, é o tempo que vai durar até a gente aprender. É por isso que nós estamos aí reencarnando já há muito tempo, porque insistimos ainda em cometer delitos, em nos comprometermos com a lei de amor, né, com as leis divinas. Então a gente se compromete e aí com isso a gente perdura esse nosso sofrimento, essas nossas dificuldades, porque nenhum de nós vai colher coisas boas quando o plantio não é de coisas boas, não é? Se a gente não planta virtudes, a gente vai colher mesmo tempestades, né? A gente vai colher coisas ruins, dificuldades, oriundas das nossas ações. E continua assim no céu e inferno. Do mesmo modo que, dando um passo para o bem, sente imediatamente benéficos efeitos. Olha que importante esse início do texto, em que a própria parte do céu e inferno coloca sobre nossas mãos as ações que nós devemos fazer para o nosso progresso espiritual, dando-nos a entender que, se perduramos em sofrimento, é porque muito ainda estamos agindo no erro. E que, para granjearmos o bem,
basta fazer o bem, e que tão pouco a gente faça, tão logo a gente se movimente, a gente vai perceber logo os benefícios dessa nossa escolha e dessa nossa decisão. E não é à toa que ela traz para início da lição essa parte do céu e inferno. Porque agora ela vai discorrer sobre a mensagem e ela diz assim, olha, dificuldades todos nós enfrentamos. Aflições todos experimentamos. Ansiedade todos agasalhamos. Então ela coloca aqui para nós que nesse período nosso de evolução espiritual, até a gente atingir a nossa perfeição moral, a gente ainda se debate muito com as dificuldades da transformação, porque a mudança de hábito, a mudança de comportamento, a decisão acertada, não é algo fácil para aquele que já está acostumado por muito tempo à ação no erro, que é o nosso caso de espíritos imperfeitos reencarnados no planeta de provas e de expiações. Então, dificuldades muitas nós vamos enfrentar. Consequentemente, teremos muitas aflições, porque o nosso campo mental, ele tramita por um nível de inferioridade que nos impede de perceber e de coletar energias salutares, porque a gente não permite isso. A espiritualidade amiga, os benfeitores espirituais, eles estão à nossa volta querendo nos ajudar. A gente não percebe, porque a gente prende, foca apenas nas dificuldades. As aflições se somam, porque dentro do processo de reajuste, né, da lei de ação e reação, nós somos a cada encarnação convidados ao processo de reparação, né, ao processo de ação no bem. Então, as voltas com as dores, a gente ainda vai permanecer durante muito tempo. E ansiedades, né, que ela fala que todos nós agasalhamos, as mais diversas, daquilo que nos compõe os nossos desejos íntimos. E mesmo assim, até de já queremos nos ver livre desse estado de inquietação, de dúvida, de medo, né? Dessa intensa luta nossa com as coisas que ainda nos afetam e que nos adoecem espiritualmente. Ela continua assim, no entanto, porque acidentes da estrada ocultem a meta de destino, não significa isso o desaparecimento do objetivo que se deve alcançar. Então, ela está dizendo para nós assim, apesar da vida ser dura, ser marcada por dificuldades, ser marcada por obstáculos, ser marcada por um conjunto de emoções que a gente não consegue dar conta, às vezes até compreender. Apesar disso tudo, que parece ofuscar a meta final, todo esse processo que nós estamos inseridos é um processo de despertamento, para que nós acordemos do sono que nós nos colocamos, né? Que nos impede de avançar, que nos impede de trabalhar em nosso benefício, mas que o objetivo final, que é a nossa libertação espiritual, isso é para todos nós. A gente pode postergar, né? A gente pode manter esse estado de desordem emocional por muito tempo, mas a gente não vai se furtar do nosso destino, que é a perfeição. Ela diz então, diante disso, né, faz-se necessário que a luta árdua seja contínua,
para que se comprove a excelência do lidador, da nossa tarefa, do nosso esforço, né? A gente só aprende, a gente só conquista valores na nossa insistência em fazer direito, em fazer diferente, em fazer melhor aquilo que está ao nosso alcance realizar. E nesse particular, aí ela vai fazer um ponto a mais. E nesse particular, o estudante do Evangelho não tem motivos para estranheza. Ela está falando ali daquela persistência, da gente insistir, persistir, mesmo com todas as dificuldades que a vida nos apresenta, da gente insistir na aquisição dos valores morais, de nos tornarmos pessoas melhores. E ela fala que para aqueles que estudam o Evangelho, né, para quem estuda a doutrina espírita, esse esclarecimento não causa estranheza, porque nós sabemos das leis que envolvem a nossa vida, da lei de ação e reação, da pluralidade das existências. Nós sabemos a que destinação nós estamos, nós sabemos quem é Deus, né, nas nossas vidas. A gente sabe da necessidade que nós temos de revisitar o nosso mundo íntimo, que somos herdeiros do Pai. Olha quanta coisa que a gente tem, né? Que as dores, ela tem uma razão de ser, mas ela também tem tempo certo de acabar. Olha quanta coisa a gente sabe. Então, não é de se estranhar, né? Que a vida vai exigir de todos nós coragem, insistência, né? Sermos resolutos na nossa proposta de vida. Aí ela fala, por que a gente não vai estranhar? Renascidos e compreendendo os débitos passados, nós somos constrangidos à recuperação na senda do comportamento enobrecedor, não conseguindo desviar-nos, né, evadir-nos da cela do compromisso, sem que causemos danos da fuga pela porta da irresponsabilidade. Então a gente sabe que ela está querendo colocar aqui? Que esse conhecimento nós temos, que é pelo livre-arbítrio, que é o que ela cita lá do céu e inferno, a gente pode até se furtar dessa mudança que está aí batendo na nossa porta, nos solicitando melhor conduta. Mas que nós não, ao termos esse comportamento, nós não vamos deixar de colher os resultados dessa nossa conduta de fuga no campo da nossa própria irresponsabilidade. Então a gente sabe também que quanto mais a gente obrar no bem, volta lá no céu e inferno, mais a gente acelera a nossa libertação espiritual e conquista a paz desejada. Quanto mais a gente insistir nos comportamentos delituosos, mais nós vamos estar tramitando nessas energias densas que nos remetem a sofrimento, a dificuldades, né, processos de ansiedade, essa coisa toda. É um texto muito claro, assim, muito esclarecedor para nós. Ele não deixa dúvidas, né? Tá bem claro isso aqui para nós. Ela continua assim: afervorado, porém, ao ideal e vitalizado pelo Evangelho, alimenta-se de esperança para apaziguado prosseguir sem fuga. Aí ela está dizendo aqui para nós, em contrapartida, se a gente não se movimenta pela irresponsabilidade, se afasta dos compromissos assumidos, se a gente faz o contrário, se a gente se alicerça na vivência cristã, nos ensinamentos de Jesus,
Se a gente se aproxima disso e busca pautar a nossa vida nesses valores, a gente vai conseguir prosseguir sem nos furtarmos, enfrentando as dificuldades, mas com o coração leve, apaziguado, fortalecido na fé e na esperança. É mais uma mensagem de Joana de Ângeles, meus irmãos, nos convidando a essa proximidade nossa com Deus, para que a gente vença as lutas do cotidiano. E aí ela vem agora, meus irmãos, trazer para a gente muito claro, num texto muito sensível, em quais pontos a gente precisa atuar no campo da nossa vida para receber e colher as vitórias do bem sobre o mal, sobre nós próprios. Então ela diz assim, convidado a doar, todos esperam que a gente se doe integralmente. Olha o que ela está dizendo para nós. Quando nós somos instados a amar, todos esperam o nosso amor numa relação de que a gente não esqueça de ninguém e que a gente consiga dar do nosso melhor em benefício do outro. Desculpa, gente, querendo espirrar aqui. Ela diz assim, olha, quando nós somos levados a ajudar, todos esperam que os nossos braços sejam sempre como conchas de socorro, sem tempo de ajudar-te, consoante os padrões da vida que todos podem viver. Então ela está colocando aqui para nós, olha, mas que se a gente buscar o Evangelho de Jesus para como nossa conduta, nós seremos portadores, nós seremos chamados a servir em nome dele. Porque a gente se coloca nesse trabalho com Jesus. Então, se pede da gente doação, vai esperar que a gente se doe integralmente. Se espera da gente o amor, vai esperar que o nosso amor seja tão amplo que não esqueça de ninguém. Se a gente é levado a ajudar, que a gente possa estar de braços abertos a servir. Então, é o convite, né? Nós seremos chamados a isso. E é interessante pensar que esses convites, eles surgem mesmo. E quando eles surgem, se nós estamos próximos de Jesus, nós não vamos negar essa oportunidade. Mas se a gente está distante, a gente pode, primeiro, de não perceber isso, essa oportunidade que se abre à nossa frente. E depois de não querer abraçá-la mesmo, por comodismo, por negligência, né, por não se sentir capaz, que é um outro ponto também, que está meio que na base do orgulho, sabe? Essa coisa de, eu não vou fazer porque eu não me sinto capaz. Né? Jesus sempre nos abastecerá de forças e daquilo que nos falta. Então a gente deve buscar o trabalho com Jesus, né? Naquilo que a gente tem aptidão, mas mesmo que a gente não se sinta tão preparado, contar sempre com esse amparo de Jesus e cada vez mais nos capacitar, né? Para servir melhor. Aí ela continua, olha, sucede desse modo que o cristão verdadeiro carrega o Cristo para todos e ao conduzi-lo, renova-se e vive naturalmente. Então, ela coloca aqui, com bastante força para nós, que é dando que a gente recebe. Porque na medida que a gente vai carregar Jesus conosco, para todos que necessitam de nós, à medida que a gente serve desta forma, sem distinção, sem ficar contando tempo, né? sem criar
obstáculos, ao mesmo tempo que a gente se doa nesse sentido, a gente também renova essas energias dentro de nós. Com certeza, no contato com o outro é doação constante, né? Olha que lindo, ela diz aqui, olha, doando-se não se pode prender. Amando não aguarda amor. E ajudando não lhe é lícito predileção no tipo de auxílio a de estender. Aí ela chama aqui a nossa observação para isso. Porque convidados a doar, a amar e ajudar, nós podemos escolher essa tarefa. E à medida que a gente fizer isso, a gente vai receber. Mas aí ela fala assim, mas cuidado. Né? Porque não faz isso querendo exigir. Não faz isso querendo selecionar. Não faz isso esperando retribuição. Porque aí a gente não está agindo com Jesus no coração. Ela vem de um modo muito delicado, muito sutil, nos convidar a essa reflexão, porque às vezes, motivado pelo orgulho, a gente fica assim, mas como que eu sou bacana, né? Eu vou lá, eu dou meu tempo, eu dou minha palavra, né? Eu dou meu serviço. E isso, quando feito com desprendimento, tem um valor grandiosíssimo na obra de Jesus. Quando feito por orgulho, ele perde a sua essência, meus irmãos. Ele foge da proposta, né? Então, nós não estaríamos sendo portadores de Jesus, mas apenas da nossa vaidade. E aí não tem sentido isso. Ela continua. Torna-se o irmão de todos. Faz-se compreensão para todos. É uma gota de paz no oceano dos conflitos. Uma gota. Olha, o que a gente faz é uma gota. E, meus irmãos, ela não fala isso aqui para nos desmerecer, porque essa gota tem um valor absurdo. Tem um valor na nossa vida e tem um valor na vida dos outros também. Às vezes, um pequeno gesto nosso modifica o comportamento de alguém, tira alguém de uma ideação suicida, enche o coração de alguém de esperança, ajuda a zelar pela saúde de alguém, e faz diferença, sabe? Mas é gota porque a gente ainda, na nossa condição, o que a gente faz ainda é muito pouco. É gota, mas é importante, porque é de gota em gota que a gente enche um copo, não é? Então é importante pensar nas pequeninas coisas, nos pequeninos gestos, nas pequenas oportunidades. Ela continua, meus irmãos, e aqui agora ela vai fazer ela vai dar pra gente um monte de dicas, vamos dizer assim, de exemplos de como nós podemos, não esmorecendo, possuindo, buscando essa paz de espírito, nesse contato com o outro. Como que a gente vai conseguir amealhar alegria, satisfação? Como que a gente vai conseguir enfrentar as nossas dificuldades na ação com o outro? Então ela vai dar pra gente aqui um monte de exemplos. E é importante a gente ler essa parte aqui, entender, porque às vezes um exemplo desse aqui que ela vai dar, nos é possível fazer. Então a gente vai tentar realizar, porque ela está nos dando um orientador, né? Um norte, um conselho, vamos dizer assim. Então ela diz assim, ó, a fim de que a paz do Cristo não te afaste do coração, né? Não te deixe distante dos obstáculos que você tem que enfrentar para crescer. Ela tá falando isso para nós. Porque obstáculos a gente vai ter. Lembra quando ela começou lá? Né?
obstáculos a gente vai ter, aflições a gente vai ter, ansiedades também. Lembra que ela começa isso lá? Mas que isso não deve tirar a gente do foco do nosso processo de elevação espiritual. Aí ela vem colocando isso aqui para nós, para que a paz se faça no nosso coração e a gente não se afaste dos obstáculos, né? Que a gente consiga enfrentar os nossos conflitos, as nossas dores e lidar com as nossas ansiedades, é preciso agir de modo mais assertivo. Então ela dá algumas orientações aqui. Ela diz, olha, disciplina o tempo e estuda a doutrina dos espíritos, na qual aures equilíbrio. Então, o primeiro convite dela é o do estudo. Estudar a doutrina espírita. Doutrina espírita, meus irmãos, é libertadora. A compreensão que a gente passa a ter das coisas gera dentro de nós uma racionalidade. O sentimento de revolta, de inquietação, de insatisfação vai dando lugar à compreensão, vai dando lugar ao entendimento. Então, mesmo que a gente entenda que é difícil passar por aquilo, que é doloroso passar por aquilo, a gente compreende que naquele momento, nesse nosso momento, aquela situação é necessária. E isso traz para a gente coragem de enfrentar, porque a gente quer se livrar o mais rápido possível da causa dos nossos sofrimentos. Então, o primeiro convite é isso, estudar a doutrina espírita. O segundo, seleciona pensamentos, vitalizando apenas os que edificam, para os amadurecerem pela meditação, a fim de que se corporifiquem como benfeitores. Então, quando eu falo primeiro e segundo, gente, ela não coloca em ordem aqui não, primeiro e segundo não. Isso aqui é um parágrafo só, cada item desse separado por ponto e vírgula. É que eu tô lendo assim na hora, eu tô falando o primeiro que eu tô lendo, o segundo que eu tô lendo, né? Que tá escrito aqui, mas ela não faz essa ordem não, porque parece que um é mais importante que o outro, né? E não é nesse sentido que ela coloca, né? Ela vem num parágrafo contínuo aqui. É interessante ela colocar sobre o pensamento, porque o pensamento determina a nossa vida, meus irmãos. O nosso campo mental, ele é determinante das coisas que nos acontecem, da forma como a gente enxerga as coisas, da forma como a gente vive. Então, quando ela manda a gente vitalizar, né, revitalizar pensamentos bons, até eles se corporificarem, ela está querendo dizer para a gente insistir e vigiar. Porque quando o pensamento indevido, quando a mensagem ruim surgir no nosso psiquismo e ela nasce de dentro de nós, ou mesmo quando ela é sugerida pelos espíritos, ela encontra anuência em nós. Por isso que ela ecoa dentro do nosso pensamento. Então, o convite dela aqui é para que a gente ore e vigie. Quando o pensamento ruim vier, o pensamento descaridoso, que a gente consiga refutar esse pensamento com o contraponto disso, buscando enxergar aquilo de uma outra forma, ou mesmo buscando na oração para nos tirar o foco daquela interpretação mental. Ela continua, o próximo que ela escreve. Acompanha um féretro, né, gente? Um caixão, né, para a gente entender melhor. Ao lado dos que experimentam a ausência do ser querido, para te lembrares da própria desencarnação, que logo mais advirá.
ela tá querendo chamar a gente ao ponto de que a vida física, ela tem tempo certo para começar, mas também tem para acabar. E já teve outras mensagens de Joana, de Ângeles, em que ela dizia para nós assim, que todos nós deveríamos viver pensando no dia da nossa morte. Porque quando assim fizéssemos, nós entenderíamos que nesse espaço de tempo que nos compete viver encarnado, a gente precisa fazer um melhor emprego desse tempo, porque dia virá em que esse tempo vai acabar. E aqui a ideia que ela quer nos trazer é isso, porque sempre que a gente acompanha o desencarne de um amigo, de uma pessoa querida, isso mexe emocionalmente conosco. E entender que aquele momento que aquela pessoa está ali, né, aquele corpo físico está ali, que a morte não existe, isso vai ser tempo de todos nós. Um dia nós estaremos ali, naquela condição. Então é preciso aproveitar o tempo enquanto a gente está aqui. O próximo que ela diz é o seguinte: descarrega a tensão nervosa num trabalho físico com regularidade. Se a gente está estressado, se a gente está nervoso, a gente tem que buscar descarregar essa tensão no trabalho edificante, um trabalho físico qualquer. Hoje a gente já sabe que a atividade física é necessária para nossa saúde, não só física, como mental. Então, a gente pode buscar o trabalho. Às vezes a pessoa fala assim, fulano vive falando mal dos outros e tal, porque não tem uma trouxa de roupa para lavar. A gente costuma ouvir muito isso, né? Na verdade, é uma crítica em relação ao outro, a gente nunca deve julgar nem criticar ninguém, não é uma atitude cristã isso. Mas quando a gente se ocupa de qualquer coisa que complete o nosso tempo numa atitude positiva, isso nos alimenta a alma. Quando ela fala aqui de tensão, ela está falando de descarregar essas energias. Então a gente pode fazer uma caminhada, fazer uma corrida, fazer um serviço mesmo que desgaste, né, as nossas tensões, serviços domésticos, de trabalho, né? Essas coisas fazem bem para nós. E a gente pode fazer uma campanha do quilo, né? A gente pode ajudar na limpeza da casa espírita, a gente pode servir, ocupando o nosso tempo. Ela diz assim, olha, também, o próximo que ela escreve: distribui algo pessoal para treinares o desapego às coisas que ficam na retaguarda e ora com assiduidade, a fim de que as ondas da inspiração superior visitem tua casa mental e lubrifiquem peças e implementos do aparelho elétrico do sistema nervoso que te serve de sustentáculo. Quando ela diz para distribuir algo pessoal para treinarmos o desapego, isso aqui é muito importante, meus irmãos. Isso é importante demais, porque a gente tem uma tendência a isso, né? A querermos fazer daquilo que não é para todo sempre, algo que nós nunca vamos nos libertar. E a gente vai, meus irmãos. Até o nosso corpo físico a gente vai se libertar dele. Então, olha quantos exemplos ela traz. E ela continua, ela fala, olha, liberta-te do ciúme, porque o ciúme é uma chaga. Aniquila a dúvida, porque a dúvida é uma sombra perturbadora. Expulsa a suspeita, porque ela é uma adversária cruel. Dissolve a preguiça, porque isso é um entorpecente ruim. Anula a cólera, porque isso é algo criminoso. Combate a malícia, porque é um tóxico aniquilante.
dá o teu esforço para que recebas o reforço necessário. Olha que lindo isso, gente. Dá o nosso esforço para receber o reforço necessário. A mensagem de hoje é todo um convite de doação, de entrega, de desprendimento, de tirar o olhar dos nossos próprios problemas e enxergar o que está à nossa frente, solicitando o nosso concurso generoso, bondoso, né? Esse convite que a vida nos faz para o trabalho no bem. Por isso que ela intitulou essa página de Dinamismo para a Paz, porque não se consegue a paz na ociosidade, na não realização do bem, né? E ela continua. A corrente elétrica se produz se o dínamo, né, essa máquina que transforma energia, gerar energia. E a aparelhagem funciona se ela está ajustada à ciclagem por onde corre essa potência energética. Tendo então em Jesus o dínamo potente a gerar corrente incessantemente, ajusta-te a ele, a esse diagrama de serviço com Jesus, para que brilhem e se movimentem dentro de ti mesmo a paz, a felicidade de que você tanto carece. E você perceberás que vencerá todas as dificuldades, todas as aflições e ansiedades, vivendo uma vida harmoniosa, numa grande ascensão perfeita e libertadora. Olha que mensagem esclarecedora que Joana de Ângelo nos traz para nós que estamos inquietos, aflitos com a nossa própria vida, reclamando aí das coisas que nos acontecem, querendo viver melhor, estarmos melhor. Ela faz um convite a esse, meus irmãos, que possamos refletir sobre essas palavras, sobre essa mensagem, ver em qual ponto da nossa vida a gente pode começar esse movimento interno em benefício do outro, o que a gente pode fazer de diferente, o que a gente consegue realizar, porque à medida que a gente der o primeiro passo, lembra lá da mensagem do céu e inferno? No início, quando a gente der o primeiro passo no bem, a gente já vai perceber o retorno desse bem dentro de nós. Muita paz em seus corações. Lembrando que essa mesma mensagem a gente vai estudar na quinta-feira, presencialmente, lá na Fraternal, o Arthur Luiz Corrêa 55, Voldac, em Volta Redonda, às 19h30. Que Deus abençoe todos vocês. Até semana que vem.